Olá pessoal, vamos falar um pouco sobre os relógios lógicos de Lamport. Bem, o que são relógios lógicos? Relógios lógicos são mecanismos para identificação de relação causais e cronológica em sistemas distribuídos, uma vez que estes fazem uso de uma classe de algoritmo que tem como base a sincronização de seus eventos e a consistência interna de seus relógios. Ele é um mecanismo de pesquisa simples elaborado por Lamport que tem como objetivo ordenar eventos em processos nos sistemas distribuídos. É um contador de software que aumenta a contagem monotonicamente e cujo valor não precisa ter nenhum relacionamento em particular com qualquer relógio físico. Falando um pouco sobre os relógios lógicos de Lamport, bem, relógios lógicos de Lamport são mecanismos usados em algoritmos de sincronização de relógio baseados na relação Hepz-Before, definida por Leslie Lamport. Nesse algoritmo, cada processo do sistema distribuído mantém um contador crescente e monotônico, C, que é relógio lógico, e cada evento A possui uma marca temporal, que é CA, na qual todos os processos concordam. Dessa forma, os eventos estão sujeitos a algumas propriedades derivadas da relação Hepz-Before. Mas quais propriedades são essas? Bem, Hepz-Before pode ser observado das seguintes situações. Se A acontece antes de B no mecanismo de processo, então A é menor que B. Se A e B representam, respectivamente, o envio e o recebimento de uma mensagem, então A é menor que B. Seja A e B eventos quaisquer, então A é diferente de B. E uma coisa muito importante é que o tempo do relógio C deve sempre avançar, aumentando, nunca retrocedendo, diminuindo. Abaixo temos 3 processos que rodam em máquinas diferentes, cada um com seus processos, seus próprios relógios, rodando em sua própria velocidade. A primeira imagem representa a troca de mensagem em um sistema distribuído que não utiliza o relógio de Lamport. E na segunda imagem, temos uma imagem que é representada a troca de mensagens com o algoritmo. Ambas as imagens têm 3 processos, cada uma em máquinas diferentes. No processo 0 dessa primeira imagem, tem o relógio lógico que inicia com o valor 0 e o tempo será incrementado aos poucos. Nesse caso, o processo 0 vai aumentando de 6 em 6, o processo 1 de 0 a 8, né? E o processo 2 de 0 a 10. Observando a imagem, é possível afirmar que o processo 0 iniciou antes do processo 1, pois vemos que o tempo aumentou. O processo 1 vai enviar um processo para o 2 e observamos também que o tempo aumentou. Logo, identificamos que o processo 1 foi executado antes do 2, ou seja, A foi menor do que B, nesse caso, conforme a gente tinha falado anteriormente. Em seguida, o processo 2 envia uma mensagem para o processo 1, ele retorna a mensagem para o processo 1. E aí que a gente encontra o problema, porque não temos como definir qual processo aconteceu antes. Ou seja, o tempo do relógio era 60 e aí voltou para 56. Então, assim, ele não tem como definir para qual tempo ele voltou. Por fim, em seguida, o processo 2 ele envia uma mensagem para o processo 1. O tempo do relógio lógico do processo 2 está representando como 60. E quando envia para o processo 1, volta para o 56. E o problema está justamente aí, pois não temos como definir qual processo aconteceu antes. E assim, observamos o mesmo processo no 1, do 1 para o 0. Já na outra imagem, representando a utilização do algoritmo, é possível observar que o processo 0 faz envio para o processo 1 e verificamos a ordem em que os processos aconteceram, onde o 0 foi executado primeiro.
Do processo 1 para o 2, o tempo também aumentou, e assim verificamos que o processo ocorreu de forma correta. Quando chega no processo 2, observamos que o processo precisa voltar para o 1, e nesse caso, o tempo foi incrementado, pegando o tempo 60 e incrementando mais 1, ou seja, incrementando o contador, ficando assim o processo 1 com o tempo 61, que nem é mostrado na imagem. Por fim, o processo 1 também precisou voltar para o zero, e o algoritmo de Lamport traz justamente essa questão, em que o tempo no processo 1 era 69 e em seguida, com a mudança do processo, passou a ser 70. Nesses processos podem ser inseridos qualquer valor, sendo eles positivos, e lembrando da regra que a gente falou há pouco, que o tempo do relógio sempre avança, ela nunca vai retroceder. Bem, se a mensagem C enviada pelo processo número 2 foi enviada no tempo 60, então ela deverá chegar no tempo 61 ou superior. Cada mensagem carrega consigo o tempo de envio, de acordo com o relógio do último processo enviado. Tássio vai fazer a apresentação agora, certo? Sobre o algoritmo. Boa noite. Então, como o Wallace já falou, né, a relação dos tempos, representando o processo, se um evento ocorre antes, então ele tem que ter um tempo anterior a um evento seguinte. E aí você consegue sincronizar todos os eventos dos processos. Aqui tem um código que o que acontece? Ele vai pedir o número de processos e o número de eventos, sendo que processos são aqueles que vão ser executados, que vão executar, e os eventos são os eventos que vão ser promovidos por esse processo. E aí, dentro desse número de eventos, aqui a gente colocou um contador, porque nesse caso é uma demonstração, então é uma quantidade finita de eventos que a gente vai usar para demonstrar. Enquanto esse contador, que é exatamente o que cada processo envia para o outro, envia o contador. Aí, esse contador ele vai aumentando e, por fim, até acabar os eventos, cada processo vai enviando para o outro e assim ele vai... Então, eu vou rodar aqui, aí ele vai pedir o número de processos. Então, digamos que tenham 3 máquinas, como no exemplo de Wallace, por exemplo, e embora colocar que tem 3 eventos. Aí, na lista de processos, então a gente tem o processo 0, o 1 e o 2, e qual deles vai enviar uma mensagem? Então, se eu colocar o processo 0 para enviar a mensagem para o processo 2, aí ele tem um evento entre processos, que é o tempo 1, né, o tipo 1, e aí ele vai a resposta para P0, 1, e para P2, para o processo 2, já vai ser, então, de 0 para 2, o contador vai de 1 para 2. Agora, como a gente colocou que são 3 eventos, bora colocar aqui o processo, agora o processo 2, ele vai enviar para o processo 1. E, por fim, aí o contador está aumentando, e, por fim, o processo 1 vai enviar para o processo 0. O processo 1 vai enviar para o processo 0. Aí fechou os eventos, né? Então os contadores foram aumentando, e aí eles foram aumentando exatamente com a contagem de 1 a 1, em que o processo anterior ele envia o próprio contador para o próximo processo. Esse processo vai receber o contador e vai avaliar se o valor dele atual é maior ou igual, maior ou menor que o contador que ele recebeu,
Se for menor, ele vai substituir o seu contador pelo contador maior. E quando ele executar um evento, esse processo que tem um contador vai executar um outro evento, ele vai enviar novamente, assim como ontem ele recebeu, ele vai enviar para o próximo processo um contador acrescido. E aí ele vai sempre fazendo como se fosse uma trilha de tempos em que ele vai aumentando e aí você consegue determinar qual processo veio antes. Não acontece como aquela primeira imagem que o Wallace colocou, em que a devolução de um processo, a ocorrência de um evento de devolução, por exemplo, ele indicou um tempo menor. Aí você tem um processo com um tempo maior e recebeu, quando recebeu o outro processo, recebeu, ele estava num tempo menor. Aí você perde a noção de quem veio antes. Já com esse relógio, não. Ele envia exatamente aquele contador e ele está dizendo, se você for receber esse contador, é maior do que você tem, então vai ser o próximo número. Quando você enviar adiante, aí você acrescenta de 1 e envia. Então, isso daí você cria um processo, uma sequência que você garante a linearidade dos processos e dos eventos. É isso. É isso, pessoal. Boa noite.